João, o apóstolo do amor. Amém? Pode ficar à vontade na presença do Senhor, do Deus Altíssimo. Capítulo 4, verso 35 apenas, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Pode ouvir amém, porque senão não está confirmado. A Bíblia diz que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Amém? Aí, está ligado. Todos acharam? Evangelho segundo João, segundo São João. Amém? Capítulo 4, verso 35 apenas, em nome de Jesus. Queria cumprimentar a todos que eu não cumprimentei no início do culto aqui, com uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Feche os olhos aí, coloca a Bíblia na cadeira aí. Permaneça de pé, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, meu Deus, e eu sei, meu Deus, que eu sou um instrumento nas Tuas mãos. Por isso, meu Deus, a partir desse momento, tudo que sai de meus lábios, da minha mente, do meu coração, que seja para o crescimento e a edificação do Teu povo. Meu Deus, traga a compreensão, a clareza, a mente de cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor possa falar de uma maneira bonita aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Senta aí, dando glória e aleluia. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí agora. Olha aí. Como é que ela está? Ela está triste, sorrindo. Olha aí. Olha bem dentro dos olhos dela aí. Como é que ela está aí? Feliz? Diga para ela assim. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Amém? Amém? Nós estamos no meio de missões e nós não podemos deixar de falar de missões. Não é verdade? Eu gostaria que todas as crianças, apesar que geralmente eu não peço mais, as crianças fazem silêncio, né? Todas as crianças façam silêncio, amém? Os pais segurem seus filhos aí, porque fogo vai cair na sua vida aqui, irmão. Amém? Primeiro eu vou falar da diferença entre apóstolo e discípulo, rapidamente. Para chegar onde Jesus colocou o meu coração para que chegasse. Olha, o discípulo, ele é aquele que coloca em prática o que aprende com o seu mestre. O apóstolo não. O apóstolo é diferente do discípulo, mas há uma semelhança. O apóstolo, ele aprende, ele pratica e ele ensina. Então eu quero perguntar para você hoje, você tem sido um apóstolo ou você tem sido um discípulo? Jesus chamou quem? Chamou discípulos e apóstolos. Os dois estão correlacionados, um com o outro. Mas eu quero te dizer que nós temos o dever de ser ou discípulo ou apóstolo, em alguns momentos da nossa vida. Quase sempre. O que eu quero dizer nessa noite? Jesus, ele teve e construiu uma história desde seu nascimento. Amém? Desde a concepção de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, começou-se uma nova história no planeta Terra. Olha, veja bem. Maria, uma mulher íntegra e reta perante os olhos do Senhor, perfeita, porque ela tinha que ser perfeita para gerar um ser perfeito. Ela foi concebida de Jesus, todo mundo sabe disso. E eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus, ele veio com um propósito missiológico, que foi falado de manhã. Jesus, ele veio com um propósito de trabalhar. Porque a palavra missão, ela quer dizer serviço, trabalho, mão na massa, no popular. E aí Jesus nasce. Eu quero ser rápido e breve. Jesus nasce e logo vem um sinal de Deus, falando que Jesus havia nascido para que se cumprisse a palavra dita pelos profetas. Todo mundo sabe disso. Mas eu vou falar. E vem um sinal do céu, um sinal maravilhoso, falou, nasceu o Rei Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Quando o Rei Jesus nasce em você, muitos inimigos se levantam contra você. Sabe por quê? Porque as trevas, ela detesta a luz. As trevas não habitam com a luz. Então, quando Jesus veio ao mundo, nasceu, já queriam matar Jesus. Porque na cabeça do rei, ele ia tomar o lugar dele.
E Jesus não tomou lugar de ninguém. Jesus não veio para tomar lugar de ninguém. Muito pelo contrário, ele veio para dar lugares às pessoas, para colocar as pessoas nos seus devidos lugares, nos seus certos afazeres, nos seus caminhos corretos. Então Jesus nasce e começa ali uma história de vida, uma história bonita que todo mundo conhece, história milenar, uma história que prevalece e prevalecerá por todos os tempos. Aí Jesus, ele começa a sua história. Tentaram matar Jesus, logo nos seus primeiros dias de vida. Mas não conseguiram. Porque o Senhor, nosso Deus, quando Ele tem um propósito, Ele mata aqueles que nos perseguem. E hoje melhor. Hoje Ele não mata, não. Hoje Ele trabalha para que você olhe pelo seu inimigo e convença ele do pecado e do juízo dele. Você mostra para ele. Você mostra com obras boas. Não é verdade? Não é assim que um cristão age? Ou você, quando a pessoa te xinga, você xinga ela de novo. Ou quando ela te chuta, você chuta ela de novo. Assim era o velho homem, irmão. O novo homem tem que ser despojado, ele tem que sair dessa coisa terrível. Que é pagar com a mesma moeda, como diz o ditado popular. Então, Jesus ele foi assim, como se fosse um campo de força. Esse campo de força era o Espírito Santo de Deus, que toda vez que via um perseguidor, ele vinha e falava para os pais dele, não leva ele para a cidade não, que vão querer matar o nosso Salvador. E aí eles não levaram. E aí Jesus começa a crescer. E eu quero falar de Jesus porque Jesus é muito lindo. Foi um dos maiores missionários do mundo. Não haverá outro igual. Aí Jesus começa a crescer. Não é? Jesus começa a crescer, irmão. E aí ele começa a se empenhar naquilo que é de Deus. Olha, pensa você agora um minutinho só comigo. Imagina você sendo Jesus agora. Imagina. A Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Então se imagina sendo Jesus e você está lá no céu com todo poder e glória e você deixar tudo. Imagina agora você ser um milionário aqui na terra. E você deixar tudo, abrir mão de tudo, como aquele jovem rico não quis fazer para seguir a Jesus. Imagina você largar tudo, seus bilhões de dólares, para ir ao encontro de Jesus agora. Jesus fez isso por você. Jesus por mim. Ele largou toda a sua glória e veio. Como um homem comum, um homem natural, mas porém, um homem espiritual. Quando Jesus veio, aí vamos dar início. Jesus, ele começou a sua jornada. E aí a mãe dele sempre levava ele para a igreja. Era uma profeta. E havia uma profecia sobre a vida daquela família. Aí ela levava sempre Jesus para a igreja. Agora vamos ser racionais. Jesus precisava ir à igreja? Precisava? Não precisava. Ele não precisava. Porque ele era Deus. Mas ele tinha que mostrar para as pessoas o caminho certo, a maneira correta de se fazer missões. Então ele ia sempre para a igreja. Aí aos 12 anos Jesus, a mãe dele levou ele para a igreja, quando ele tinha 12 anos, esse é um relato bíblico, sempre ele ia para a igreja. Aí com 12 anos, a mãe dele levou ele para a igreja, e a mãe dele foi embora e pensou que Jesus estava vindo atrás. Mas Jesus não foi não. Ficou lá dentro do templo, orando, pregando a palavra, estudando. E aí a mãe dele desesperada, irmão. Pensa numa mãe desesperada, é a mãe que perde o filho. Você já viu uma mãe perder o filho no shopping? Já? Num show? Eu já vi. Ah, meu filho subiu. Aí manda anunciar lá no meio do show, irmão. Aí você imagina uma mãe desesperada, perdeu Jesus. Irmão, quando você perde Jesus, irmão, a sua vida, ó. E aí, imagina uma mãe perder um filho. Aí ela vai lá procurar, pensando que ele tinha seguido e se perdido no meio do caminho. Mas Jesus não se perde, né? Jesus, ele anda corretamente sempre. Aí Jesus está lá no templo, com 12 anos, bispo. 12 anos. Interrogando os doutores da lei. Olha, mas isso aqui diz assim, assim, assado. Conversando de igual para igual, com 12 anos. A criança não entende não, pastor. Não entende o que o senhor está pregando. Entende sim. Ah, pastor, os jovens não entendem.
Já tá muito novo, pastor. Por que aprende as coisas erradas tão rapidinho, né? Agora a palavra de Deus que aprende, não sei não, pastor. Nem sabia, pastor, disso aí. Nem sabia que isso era pecado, pastor. Mas Deus fala. Com 12 anos estava lá Jesus, estudando no templo, conversando. Olha, mas me explica isso aqui. Jesus falando com os doutores. Agora isso aqui é assim. Isso aqui é assim, ó. Sabe por quê? Porque eu li lá e o profeta Isaías falou que era assim e Jesus estava lá. Mais para frente, irmão, Jesus começa a revelar o seu ministério, bispo Helena, que está maravilhosamente bonito, viu? Nossa bispo, ó, toda chique. Né, bispo? Está bonito? Todo dia, tá vendo? Isso é que é amor. Irmãos, veja bem, isso é só para descontrair. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. E diga para ele, se tu uma bênção. Diga, se tu uma bênção. Aí Jesus, irmão, para ser rápido, o tempo é curto, o tempo não espera. Vamos lá, presta atenção. Olha só, Jesus com 12 anos, está lá, aprendendo, debatendo, conversando, interrogando os doutores da lei, aqueles homens que eram letrados, irmão. Ninguém sabia mais que eles. Eles que mandavam. Eles que diziam que, e não diziam o que ia acontecer na cidade. Era eles. Naquela época, a religião, a doutrina predominava. A lei partia da Bíblia. Hoje a nossa lei, a Constituição, todas as derivadas da Constituição, é baseada nas leis bíblicas de mais de 5 mil anos atrás. Tudo começou aqui, ó, na palavra de Deus. Até porque Deus que criou tudo. Então fica tão fácil de entender e compreender que todas as leis foram criadas. Porque o direito penal fala para quê? Que para você não roubar. E os 10 mandamentos falam para você também não roubar. Se você roubar, você vai ser preso. E os 10 mandamentos falam que se você roubar, você vai morrer. E vai para um lugar que não é muito bom, não. Mas, presta atenção. Jesus de Nazaré cresceu. E aí ele se desenvolveu. Ele foi aprendendo, pastor Chico. Ele foi buscando o conhecimento, a sabedoria. Todo dia no templo. Todo dia ele estava lá buscando aprender um pouquinho mais da letra, da lei, das leis seculares. E ele estava lá todo dia. Aí Jesus se preparou, irmão Marcelo. 30 anos, pastor. 30 anos. Imagina Jesus sendo Deus, se preparando 30 anos para começar um ministério. Aí eu te digo, irmão, tem gente que chega na igreja hoje, pastor, eu quero ganhar 200 mil almas. Amém, irmão. Mas está preparado? O primeiro não que ele ouve, ele fala, pastor, eu fui lá, a mulher disse que já tinha religião, que não queria me receber, vai embora, ele vira as costas, chora, quer afastar da igreja, quer largar Jesus, quer perder Jesus de vista. 30 anos, irmãos. E ainda não foi o suficiente, olha. Ainda era pouco. Porque ele ainda foi fazer. Aí eu quero falar um pouco. Se alguém puder pegar um copo d'água para mim, porque eu cantei e agora eu estou pregando. E eu estou com a boca muito seca. Eu quero falar do objetivo de Jesus. Da sua meta principal. Quem sabe aqui? Quem sabe me fala aí qual é o objetivo de Jesus? Qual a meta dele principal? Sem seus pastores. Quem sabe me falar aqui? Qual é o objetivo principal de Jesus? O objetivo, a meta, o foco. Quem é? Qual é? Fala bem alto. Bem alto. Salvação da humanidade. Da humanidade, irmão. Não é salvação da Jerusalém, da Assembleia, da Casa da Deus. Não. É salvação da humanidade. Este é o objetivo de Jesus. A vida dele foi para isso. Não foi para outra coisa. Ele não veio, irmão, somente para trazer os prazeres do físico, do emocional, do intelectual. Não. Ele veio para salvar você de um mundo pecaminoso, de um mundo de miséria, de mazelas, para levar você para um reino que é sobrenatural, que é espiritual. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho que eu não estou ouvindo nenhum glória, nenhum aleluia. Então Jesus, irmão, ele fez o primário, ele fez jardim de infância na igreja, ele fez o primeiro grau, o segundo grau, ele fez faculdade
de teologia, não. Ele fez faculdade da letra, da palavra dele, de Deus. Ele fez pós-graduação e doutorado, pastora Eliette. Mais para frente ele fez um mestrado. Quando ele estava preparado, quando ele era mestre, quando ele saiu com aquela pose de rei Jesus, na humildade que Jesus tinha, eu creio que Jesus andando, e naquela época eu acho que não existia asfalto, existia isso? Não tem relato que existia. Então ele estava chutando a terra, bem tranquilo, isso na primeira saída dele. Aí ele é pensativo, meditando, orando em espírito, ele e o pai e ele. Aí ele lá, uma tranquilidade, que Jesus era muito calmo, muito tranquilo. Aí ele olha para um lado, aí vê um homem. Olha para o outro, vê outro homem. Aí continua o passo dele. E aí ele fala assim, opa, peraí. Aqui começa o meu ministério. Pega a tua Bíblia, pai. Abra ela aí. Glória a Deus. Aleluia ou não? Mateus 4. Pode dar glória a Deus, irmão. Mateus 4, 17. Diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependemos, porque é chegado o reino de Deus. Todos entenderam? Vou ler de novo. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependemos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Amém? Amém? Então Jesus, irmão, ele começa o trabalho dele. Quando? Depois que ele se preparou muitos anos, depois que ele tinha convicção do tempo dele naquele momento. Deus falava ao coração dele, por quê? Porque ele desenvolveu uma intimidade, um relacionamento com Deus. Amém? Ele não se perdia em conversas alheias. A mãe dele falava uma coisa, se ele fosse ligar para aquilo que a mãe dele estava falando, coitado de Jesus, irmão, era mãe. Mas Jesus, ele olhava para o espiritual. Porque quando o espírito, irmão, domina a carne, pode ter certeza que você vai vencer. Agora, se tua carne dominar o espírito, você vai perder a batalha. E no Senhor Jesus, o Espírito Santo dominava o corpo, dominava a mente. Ele pensava como Deus pensava. Então, Jesus, na sua infinita glória e poder, ele começa um trabalho depois de fazer o conhecimento de campo. Pastor, você fez faculdade, né, de administração, você teve que fazer conhecimento de campo, né? Pesquisa de campo. Jesus fez pesquisa de campo. Antes de começar a missão dele, antes de começar o trabalho, o serviço dele, ele fez pesquisa de campo. Sabia? Vocês estão me olhando de cara de desconfiado? É verdade, ele fez pesquisa de campo. E outra coisa, ele foi lá olhar, ele foi para o deserto. Você sabe, né, que ele foi para o deserto? Jejuar 40 dias. Jesus precisava jejuar? Fala sério. Não precisava não. Mas ele queria deixar um exemplo. Se você não tiver preparado o seu espírito, Satanás vai chegar. E outra coisa, quando você está jejuando, é que ele chega mesmo. Aí ele vem com um banquete. Só carne assada, picanha, na brasa. É assim que o diabo age, meu irmão. Ele age no seu visual. Ele age na hora que você abre os seus olhos. Feche os teus olhos e faça uma oração que eu quero ver se ele vai entrar. Nunca. Agora fecha. Agora quando você abre os seus olhos para as coisas naturais. E Satanás, irmão. Olha o que ele fez com uma pessoa que eu conheço. Meu primo. Classe média alta. Tudo para dar certo na vida. Deus que me falou agora aqui. E aí ele manda uma menina mais bonita da cidade para namorar com ele. A mais linda. Mais bonita. E aí ele desenvolveu um relacionamento com essa menina e começou a namorar. Sério. Uma semana depois ela levou ele na casa. Levou a casa dele. Quando chegou lá, a primeira coisa que ela ofereceu foi cocaína. Uma menina. Muito bonita. Princesa. Ele me mostrou foto. Muito bonita. Ela ofereceu cocaína. Ele começou a cheirar cocaína com a namorada. O pai era traficante. Ela ia fazer a pesquisa de campo dela. Satanás age assim, irmão, também. E
pegava os playboys, né? Diz o popular, os playboys, levava para casa dela, até o menino viciado. Depois ele viciava, pô, chute na bunda. Hoje ele é viciado, ele vem à igreja, eu fiz um trabalho muito forte com ele, mas ele não quis. Quem não quer, irmão, Jesus não força ninguém na parede. Amém? Satanás age do mesmo jeito. Você acha que a Bíblia está mentindo quando fala que Satanás está ao redor procurando a quem possa tragar? Ele fica rugindo como se fosse um leão, mas ele não é leão. Leão é só Jesus, que ele é leão da tribo de Judá. Amém? Olha, ele está, irmão, e eu sempre falo isso aqui na igreja. Satanás, ele não está preocupado com um pessoal que está perdido lá, aparentemente perdido lá fora, não, irmão. Ele está preocupado com você. Ele está caçando uma maneira, um jeito de jogar você lá num buraco de novo, novamente. Ele fala, não, esse aí. Aí quando ele vê que tu está um pouquinho mais forte, irmão, aí que ele manda os pratos mais deliciosos que você possa imaginar. Aqueles que o seu corpo mais deseja, que a sua alma deseja. Agora, se você for fiel a Jesus, se você prevalecer, você vai alcançar o que Jesus alcançou. Aí Jesus, irmão, ele começa a cumprir a missão dele. Ele começa a trabalhar. Aí ele sai convidando de uma maneira autoritária, com autoridade. Aí ele olha. Só que a fama de Jesus já estava correndo, viu, irmão? Porque João Batista era primo de Jesus. E quando Jesus foi ser batizado lá nas águas, ele já ficou ali com um certo ar de fama. Não é essa fama do mundo, irmão. As pessoas já ficavam assim, olhando para ele e conhecendo. Porque naquele momento, a Bíblia diz que o Espírito, como se fosse uma pomba, né? O Espírito veio voando e entrou dentro de Jesus. Naquele momento, João Batista viu e testificou isso e falou para as pessoas. E aí falou, eis aí o Cordeiro de Deus aí. Esse aí é o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, a fama de Jesus já corria. E quando Pedro foi chamado, eu não sabia. Quem falou de Jesus para Pedro foi o irmão dele, André. Foi isso. Olha, o Messias tanto esperado, está aí, ó. Está andando aí. Aí daqui a pouco Jesus encontra Simão, né? Era Simão, e agora é Pedro. E André, lá trabalhando, né, bispo? Irmão, Jesus não chama pessoas preguiçosas para a obra. Jesus só chama pessoas que estão em trabalho, que querem se dispor, que querem trabalhar, que querem servir. Jesus não chama preguiçoso. Irmão, se você é preguiçoso, isso aí é uma maldição. Nós vamos orar e vamos repreender essa preguiça. Porque preguiça não é de Deus. Jesus só chamou homens que tinham um ofício, que tinham um trabalho, que tinham uma profissão. Né? Chamou um cobrador de impostos. Chamou um pescador. Só chamou homens que tinham profissão. Só homens que trabalhavam, irmão. Aí Jesus vê Pedro e vê André e fala, segue-me. Agora, irmão, com toda sinceridade, sinceridade do meu coração. Não é todo mundo que a gente fala assim, vamos ali orar por um enfermo ali, vamos ali orar por um endemoniado ali. Vai não. Fala assim, pastor, não estou preparado não, se eu for lá, eu que vou cair. Eu que vou cair endemoniado. Porque não está preparado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que passam 30 anos na igreja e não têm o preparo porque não querem. Porque todo dia o pastor está aqui pregando, ensinando, escola bíblica, campanha, e está ensinando e pregando, e parece que a pessoa escuta, mas não ouve. Entra aqui, às vezes nem sai aqui. Entra aqui, bate e volta. Quando sai ali, esquece tudo. Qual texto que o pastor pregou hoje? Ah, não sei não. Foi algum dos evangelhos. Chega em casa, ao invés de falar, Luiz, foi uma bênção o culto, a senhora perdeu, poderia ter ido comigo, olha, foi uma bênção, porque Jesus curou, Jesus transformou, libertou. Aí chega lá, minha filha, como é que foi o culto? Ah, aquela igreja fria, aquela igreja, as pessoas olham pra gente com cara feia, não gosta daquela igreja. Mas por que você vai, minha filha? Ah, porque eu vou, mãe. Irmãos, Jesus chamou homens e mulheres dispostas a fazer e cumprir uma missão. A missão que ele tinha, que era de salvar a humanidade. Quando ele foi,
Ele foi porque ele criou um grupo, ele criou uma equipe coesa, ele criou uma equipe de raça, força e ânimo, para que levasse as pessoas ao Evangelho. Tanto é que pouco tempo depois da ida de Jesus aos céus, muitas almas estavam se convertendo a Deus, porque sabia que aquela era a palavra da verdade. Se não fosse, irmão, por que as pessoas vivem bem com Jesus? É isso que eu não entendo. Por que as pessoas vivem tão bem com Jesus quando estão com sinceridade, quando estão com o coração voltado a Deus? Elas vivem tão bem. Por que então que as pessoas não seguem Jesus? Porque elas ouvem de um Jesus mau, um Jesus que castiga. Irmão, Jesus não castiga ninguém. Quem castiga é você mesmo, Satanás. Jesus, ele não te coloca de joelhos em cima de 2 caroços de milho, não. Jesus, ele quer mudar o seu ser, ele quer mudar a sua mente, quer mudar a sua alma. Mas você tem que querer. Então, quando Jesus chamou os discípulos, ele falou assim, ó, segue. E aqueles homens seguiram ele. E logo depois os discípulos, irmãos, passaram algum tempo com Jesus ali, 3 anos e meio só. É uma faculdade de administração. 3 anos e meio para aprender tudo que Jesus tinha aprendido durante 30 anos. Jesus passou tudo isso em 3 anos para os discípulos. E os discípulos começaram a desenvolver um trabalho muito bonito que está até aqui hoje. Porque se não fossem os discípulos de Jesus começaram aquele trabalho de missão desde a concepção no ventre da mãe de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Então, irmão, tem gente que fala assim, pastor, eu não sei o que é missão. Licença. Bispo, eu não sei o que é missão. Bispo, eu não sei evangelizar. Bispo, eu não sei falar de Jesus. Mas se alguém falou com você que Jesus te amava, que Jesus ele curava você, que Jesus tirava essa depressão, que Jesus tirava todos e qualquer demônio que estivesse agindo na sua família ou na sua casa. Isso é evangelizar, isso é fazer missão, isso é querer transformação nas vidas das pessoas, irmão. Assim como Jesus veio, e quando ele passava, irmão, as pessoas eram curadas, eram transformadas, eram libertas. Assim é quando você passar, porque a Bíblia diz que você tem a unção, você tem o Espírito Santo. Então quando você passar, as pessoas têm que sentir isso. Sabe qual é o meu maior prazer, bispo? É quando eu chego na casa de um cliente, ele fala assim, você tem algo diferente. Aí começa a chorar para mim, sem eu nunca ter visto. Chega, chora, conta a vida todinha dela para mim, e desabafa. Católicos, espíritas fazem isso, irmão. É eles que precisam de Jesus. Até porque, bispo, naquela época já existia feitiçaria, idolatria, toda a raça de víboras que existe hoje já existia, irmãos. Então essas pessoas é que necessitam de Jesus. Você necessita, mas você já conhece. Agora só basta você colocar em prática o que você conheceu, aprendeu e levar as pessoas. Essa semana, irmão, algo comoveu meu coração, bispo. Eu fui à casa de uma cliente fazer um serviço, e quando eu cheguei à casa, ela me olhou de longe assim e ficou me olhando, eu estranhei, né? Uma mulher toda esquisita, sabe? E aí depois ela me chamou, me ofereceu algo, eu falei, amém, eu quero algo, assim. Claro que eu não falei amém, né? Eu falei, não, eu aceito. Aí ela trouxe a água, eu bebi, os meninos bebeu, os meninos que trabalham comigo. Aí ela começou a conversar. E aí a empresa é uma bênção a sua empresa é legal, já fez um serviço para mim, me atendeu bem, e começou a falar. Daqui a pouco ela falou assim, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Você é evangélico? Na hora meu coração se derrete. Na hora chega, eu me alegro assim, dá vontade de chorar, irmão. Aí eu falei assim, eu sou evangélico e sou pastor. Aí pronto. Só foi eu falar isso, a mulher contou a vida dela todinha. Está aqui na minha carteira o nome dela e do marido dela para oração. Nós vamos orar na sexta-feira e Deus vai operar um milagre. Essa mulher, irmão, ela tem problema na tireoide, já teve câncer disso, daquilo outro. Ela está com marca-passo no coração. Essa mulher está morta em pé. É católica, diz que não larga a religião dela com nada. Eu falei, é isso mesmo, não larga não. Vai eu falar lá na casa dela, no primeiro dia, na primeira oportunidade. Não, se você quiser ser curado, você tem que largar a Ave Maria. Se eu falasse isso, irmão, ela ia falar... Sabe, cara? Não é assim. A gente quer imprimir Jesus nas pessoas. Não é assim. Irmão, ela me contou coisas íntimas que eu acho que ela não contaria nem para a mãe dela.
Mágoas de 40 anos, irmão. Você sabe o que é isso? São 40 anos vivendo uma mágoa todos os dias. Uma mulher de 64 anos, pastor Chico. Então, irmão, isso é que faz a gente alegrar o nosso coração. Quando a gente serve para alguma coisa, serve para ensinar. Ela falava assim para mim: nossa, você é tão novinho, mas você sabe tanto da Bíblia. Nossa, você é tão novo, mas você fala tão diferente das pessoas. Nossa, eu já fui em igreja evangélica, eu já fui na igreja eu já vi o Silas Malafaia aqui na Assembleia, mas eu nunca vi uma pessoa assim falar comigo desse jeito. Eu falei: sabe por quê? É porque você está sensível ao Espírito Santo. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Agora eu vou criticar porque a mulher serve a A ou B, a Baal. Não, eu vou mostrar para ela que vale a pena começar uma crença verdadeira, que vale a pena começar a acreditar em um Jesus que realmente transforma, liberta, cura, tira o marca-passo e coloca um coração novo. É assim que tem que ser, meu amado. Agora, se você não quiser, irmão, Jesus, ele não vai te obrigar, irmão, a você fazer nada para ele. Ele só chama os dispostos. E quando ele chama, irmão, não fica com dúvida não. Será? Será que Jesus me chamou? Será? Irmão, tira esse será e manda ele para os quintos. Você foi chamado sim. Todos os que estão aqui foram chamados, irmão. Todos os que estão aqui têm uma responsabilidade imensa com o Evangelho, que será cobrada por Jesus nos últimos dias. Sabe por quê? Vai eu virar as costas para essa mulher aí, bispo, e falar, e eu nem revelasse para ela, pastor, não, eu não sou não. Tem muita gente que faz isso, irmão. Não, eu não sou crente não, eu não sou evangélico não. Se é o meu prazer falar que eu sou de Jesus, como diz o Lázaro, eu sou de Jesus, esse é o meu prazer. Irmão, não existe coisa melhor. Pensa nisso que eu estou falando. Do que a pessoa olhar para você e nem te conhecer e falar assim: você tem algo diferente, você é evangélica, não é? A pessoa, ela afirma o que você é. Isso é maravilhoso, irmão. Agora, tem gente que chega, já quer brigar, né? Já quer chutar o pau da barraca. Aí a pessoa vai falar: esse aí é o falso crente. Esse aí é o que se diz. Sabe aquele crente que saiu daquela igreja? Pois é, estava brigando bem ali na esquina. Aí o diabo, ele envia os acusadores dele. Ele envia cada um deles para te acusar. Aí chega lá teu vizinho: uai, tu não disse que é crente e estava brigando ali na esquina? Tu não disse que é crente e estava xingando fulano ali ontem? Uai, tá errado. Dá um mau testemunho de Jesus, se perde Jesus, joga Jesus assim de lado como se Jesus não fosse nada, para satisfazer a carne, a raiva, o ódio, o rancor do momento. E Jesus fica lá. Cadê ele? Vem cá, Wilson, por favor. Vamos ilustrar aqui. Jesus fica lá: meu filho, não faz isso não xinga não. Que nada, tem que matar mesmo, tem que roubar mesmo, eu vou te matar. E Jesus fala: não, meu filho, calma o seu coração, seja manso e humilde de coração. Que nada, eu vou chutar o pau mesmo, eu vou quebrar tudo. Eu é que mando aqui nessa casa. Jesus: não, calma, meu filho, calma. Se você ficar nervoso, a sua mulher vai ficar também. Que nada, quem manda aqui sou eu mesmo, eu vou acabar com tudo agora, eu vou te matar. Calma, meu filho, calma. Tá vendo? Tem que ser igual a isso. Não fala nada. Calado. O maior ataque é você ficar calado. O seu maior ataque e a sua defesa é você ficar calado diante de uma situação dessa. Sabe por quê? Porque assim como Deus envia os anjos dele em nosso favor, Satanás envia os anjos maus, os demônios, para nos assolar e nos destruir. Aí sempre ele vai colocar alguém diante de você, para falar assim: que nada, você não vai evangelizar não, moço. Você nem sabe falar de Jesus, você nem lê a Bíblia. Como é que você vai? Você não sabe nem ler? Cadê? Você usa óculos, é cego, como é que... Mas você ouve, você vive. Quem vive, irmão? E corre aqui nessas veias aqui do nosso corpo, quem vive isso, quem vive o Evangelho na sua plenitude, ela não precisa de nem ler a Bíblia, se quiser. Só dos sermões que o bispo dá aqui. Teve um domingo que eu fiquei surpreendido. Cada domingo eu me surpreendo. Quando ele prega de manhã, eu pensei que eu sabia tudo. A gente nunca sabe tudo, irmão. A gente pensa só. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Se falar que sabe, mentiroso. Não sabe, não. Cada semana o bicho tem trazido uma palavra sobrenatural aqui da IBD, irmão.
que não tem como o demônio ficar aqui, irmão. Não tem como o mal, não tem como a enfermidade ficar, não. Porque o sobrenatural de Deus está sendo revelado. E é assim que você tem que ser, irmão. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Seja um sem vergonha, no bom sentido. Joga essa vergonha de lado. Essa timidez não é de Deus. Fala, Senhor, tira a minha timidez agora. Usa-me, envia-me, Senhor. Irmãos, olha. E já está terminando. Abra sua Bíblia aí em Romanos. Para a gente encerrar. Glorifica o nome de Jesus aí, irmão. Romanos 10. A gente vai ler o 14. Nós todos, né? Todo mundo junto, tá bom? O 14, 15, 16, 17. Todo mundo junto, tá? Todo mundo achou? Achou? Então vamos lá. 1, 2, 3. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém ou não amém? Agora veja bem, irmão, que palavra poderosa é essa? Que fala a verdade. Como as pessoas vão crer se não tem quem se dispõe a levar essa palavra? Como pregarão se não forem enviados? Como, irmão? Não tem como, não há como. Há mais de 8 anos atrás, quando o bispo falou assim, Marlon, agora você vai ser separado da pastor. Eu falei, eu? Amém. Não foi assim? Eu tomei um baque. Mas eu falei, eu? Amém, seja feita a vontade do meu Pai. Sempre fui levita da casa do Senhor. Eu falei assim, eu nunca nem li a Bíblia toda. Eu pensando no meu pensamento aqui, né, na minha cabecinha, que é bem pequenininha. Eu falava assim, ué, mas eu nunca nem li a Bíblia toda. Aí eu comecei a cobrar o bispo. Bispo, pelo amor de Deus, me dá um estudo para mim. Né, bispo? Me ensina um pouco mais. Nunca foi lá em casa me ensinar. Já me ensinou alguma coisa? Aqui não é assim, de estar lá, aqui Marlon é assim. Não, né, bispo? Mas ele agiu certo. Porque ele fez com que eu fosse buscar a palavra. Ele fez com que eu fosse pesquisar, aprender e tudo mais, irmão. Aí tem gente que fica esperando. Bispo, vamos fazer um estudo lá em casa, particular, igual eu pedi, né? Foi bênção aquilo na minha vida, bispo. Você nem sabe disso, eu nunca falei. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sabe por quê? Porque eu despertou o meu desejo pela palavra. De estar ali, ó, fazendo meus estudos, buscando, escrevendo, significado em grego, significado em latim, significado na linguagem do... Tudo isso, irmão. Aí você fica lá, pega a tua Bíblia, como se fosse um livro qualquer, como foi dito hoje aqui na escola bíblica, chega na igreja com a Bíblia todo. Aí chega, lê a palavra, vai embora, larga no banco. Vai ter alguma utilidade essa Bíblia aí no banco? Não vai ter nenhuma. Primeira oportunidade que você tiver lá fora de usar a Bíblia, não vai ter, porque você deixou ela dentro da igreja. Deixou ela para ficar dentro da igreja. Ou então ele leva a Bíblia. Vou louvar a Deus, eu vou louvar, vou adorar a Deus. Aí vai para casa cantando, levando sua Bíblia e tal. Aí chega em casa. Aí corre, come, vai, naquela agonia toda, esquece a Bíblia. Passa a semana toda, quando é domingo. Aí vai para a igreja, todo bonitinho, né? Nem dá atenção para Jesus, irmão. Passa a semana todo dia sem dar atenção para Jesus. Chega no domingo. Oh, aleluia, Jesus! Depois. Só no domingo, irmão, que você tem intimidade com Jesus? É só no domingo que você ajoelha e ora a Jesus? É só na hora do louvor que você pula, canta e grita? É todo dia, irmão. A Bíblia diz que você tem que meditar na letra dessa Bíblia aqui, ó, nessa coleção, no seu manual de vida, coleção de livros sagrados, inspirados por Deus, todos os dias. Todos os dias. O que é que nós lemos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como você vai estar preparado? Como você vai ter intimidade com a coisa que você não conhece? Não tem como, irmão. Qual a sua profissão?
Financeiro. Qual a sua profissão? Fala, bem alto. Eu, polidor de carro. Polidor de carro e financeiro, né? Há diferença nessas duas profissões aí? Há diferença, igreja? Há ou não há? Há muita. Um mexe com carro e o outro mexe com dinheiro. Claro que quem trabalha vai ganhar o dinheiro, mas ela mexe com dinheiro, com a parte contábil da empresa, né? Ela teve que estudar para isso, ou não teve? Aprendeu na marra. Não, foi pesquisar. Agora já está avançando. Vai aprender sobre licitações públicas. Lei 8.666. Não é para qualquer um não, irmão. Você, polidor, pode ser o melhor polidor da Ceilândia, meu filho. Só basta você querer se destacar entre milhares que tem aqui em Brasília. Há diferença? Há. Assim é na igreja. Há aquelas pessoas que se despontam em um mês, se converte hoje, daqui a pouco já está envolvido com todos os trabalhos da igreja. Pastor, eu quero aprender isso. Pastor, eu quero fazer isso. Pastor, deixa eu fazer isso. Pastor, olha só, isso. Mas tem gente que vem para a igreja. Com licença. Oi, irmão. Amém, irmão? Amém? Não, é o irmão que não está dando amém aqui no banco. Então nem um amém o irmão consegue dar no banco. Vem para a igreja por vir, só para cumprir a agenda. Ah, hoje eu vou à igreja porque eu não tenho nada para fazer. Mas no dia da novela não vem nem que a vaca tussa. No dia como é que é o nome das Índias. No dia que tem a novela das Índias, ninguém vem para a igreja. Quarta-feira passada, só estava Jesus, o Espírito Santo, Deus e a pastora Auxilia. Todo mundo perdeu porque ela teve um momento a sós com Jesus. Ela foi revestida novamente com poder e glória. Porque, sabe, você que está perdendo, irmão. Você acha que eu estou perdendo por você não vir? É você que está perdendo. Cada um tem o seu papel, irmão. Cada um tem a sua responsabilidade pessoal com Deus. É para isso que você está aqui hoje, para aprender essas coisas. Sobre missiologia, que foi falado de manhã com muita destreza e clareza. Só não entendeu quem não quis, né? Mas foi muito bem dito. E olha, para a gente encerrar. Quem é discípulo que levanta a mão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 discípulos só, né? Quem é apóstolo? Tem poucos. Agora, quem quer ser um discípulo? Levanta a mão. Levanta bem alto, que eu quero ver. Poucas pessoas estão dispostas, está vendo, a fazer. Olha, irmão, para a gente encerrar isso. Bispa também. Quando eu fui chamado para a obra, assim, no início da minha carreira, como diz o apóstolo Paulo, eu não queria não, irmão. Nem gostava de crente. Pergunta a minha mãe se eu usava roupa social. Nem para enterro e nem em casamento. Detestava. Colocar uma gravata? Eu me livro. Mas Deus muda o interior, muda o exterior, Ele muda o que você quiser ser mudado. Agora as pessoas ficam brincando, irmão, com Deus, brincando, se aproveitando das coisas de Deus para satisfazer os seus próprios anseios e desejos. Deixa eu te falar uma coisa com toda sinceridade. Eu sou claro e objetivo, eu já sou direto. Se você não quer nada com Jesus, fique em casa. Mas se você quer ajuda para mudar, para você ter uma transformação, pastor, eu não estou conseguindo parar de pecar, me ajuda, a gente está orando. A gente vai te ajudar. Agora, se você não quer, irmão, não tem jeito. Judas, se ele fizesse, irmão, Jesus tinha perdoado ele, não precisava ter se suicidado. Ele precisava ter se matado. Se ele quisesse, Jesus ia perdoá-lo, assim como perdoou Pedro. Mas as pessoas pensam que a vontade dela tem que prevalecer. Quando a gente pensa que a nossa vontade tem que prevalecer, aí dá tudo errado. Agora, quando a gente deixa a vontade de Jesus prevalecer na nossa vida, aí você pode ter certeza que vai dar certo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medita na Bíblia. Eu tenho certeza que você vai ser um novo homem, uma nova pessoa. Não vai ser só, você não vai conhecer Jesus só de ouvir falar, só nas pregações, só nos sermões. Você vai conhecer Jesus assim como eu conheci, de ter uma intimidade, de ter um relatório aqui, ó, falando da vida dele, dos pais, quem foi os pais, quem foi a mãe, quem foi os tios, quem foi os irmãos. Vai saber tudo. Quando você abre sua boca, as pessoas falam, nossa,
Você nem é letrada, você nem tem doutorado e fala tudo isso. Porque Jesus ele te dá sabedoria que é diferente de inteligência. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Você coloca a mão no seu coração. E nós vamos pedir para que o Senhor venha colocar em nossos corações a vontade de fazer missões. A vontade de trabalhar para Ele. A vontade de estar à disposição dEle. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai. Meu Deus, nós estamos aqui neste mês de missões, Pai, e cremos no milagre, meu Deus. Meu Deus, quantas pessoas estão paradas, meu Deus, estão dormindo, como diz o nosso tema. Quantas pessoas estão inertes, meu Deus, em meio a tantas angústias e mazelas no mundo, meu Deus. Mas nesta noite, meu Deus, nós queremos nos dispor, Pai, para levar a Tua palavra, meu Deus, para fazer uma revolução sobrenatural neste lugar, para fazer uma revolução sobrenatural na expansão do Setoró. Meu Deus, nós precisamos disso, Pai, porque senão nós estamos mortos, Pai. Meu Deus, coloca, meu Deus, o desejo no coração de cada servo Teu, de falar da Tua palavra, de falar da tua vontade, meu Deus, de mostrar a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Age no meio do Teu povo, para que possamos juntos, meu Deus, alcançar a excelência da salvação, em o Teu grande nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte.